Paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, para início o nosso estudo da Palavra de Deus nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, aqui reunidos em Tua presença, falando contigo, queremos, meu Senhor, pedir a Tua bênção, a Tua graça, para podermos compreender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos a Tua orientação nesse estudo, meu Deus. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, falar com essas pessoas, meu Deus, que nos assiste dos seus lares. Que a Tua graça venha, meu Pai, em cada uma delas, abrindo, meu Deus, o entendimento para compreender o Teu querer e a Tua vontade. Ser conosco e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Livro de Ruth, capítulo 2. Ruth é depois de Juízes. É um livrinho pequenininho. Antes de Samuel. Ruth, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Chora. A Elaine nem para te ajudar, né, Elaine? Poxa vida! É para eu treinar. Versículo 8, capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajudarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos secadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, ainda lhe sobrejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas, deixai-a comer, a colher, e não lhe embaraceis.
e deixai cair alguns punhados, e deixai ficar, para que os colha e não a repreendais. Pode se sentar. Obrigado. Eu acho interessante a leitura de textos como esses. Obrigado. Hoje o meu português está excelente, a leitura, vocês já perceberam, né? Hoje é daqueles dias que a gente começa com a gente, né? A gente, o que é? A gente de polícia, a gente é espião, né? Era aquele dia que nós pretendemos errar muito o português, a leitura, mas não a palavra de Deus em nome de Jesus. De tudo que nós lemos aqui, irmã Nelinha, o que você entende dessa palavra? Se você fosse pregar hoje, o que você falaria dentro desse texto? É legal isso, né? Elane, você pregaria aqui? Eu me lembro, eu já fiz isso aqui na igreja e foi muito bom. Não foi invenção minha, Silvana. Um pastor, numa igreja onde eu congreguei, ele fez isso no culto de estudo. Isso que eu fiz agora. Ele pegou um texto, ele fez uma leitura e ele não levou esboço, não levou nada. Nós temos aqui um esboço no nosso estudo. Ele não levou, ele fez a leitura e agora vamos trabalhar as ideias. O que dá para nós falarmos nesse texto? É que você falaria o quê? Você falaria isso? E aí foi colocando, não tira o som do Senhor. Amém. E não dá para tirar agora, deixa a gravação fluir. Mas não vou fazer isso hoje não, tá, galera? Eu preparei os bolsos aqui. Vamos trabalhar a ideia do esboço. O livro de Ruth é desenvolvido dentro de um contexto familiar. Daí já ser um bom livro a ser estudado. Nós somos a ADFE, que é a Assembleia de Deus, famílias em Cristo. Desde que nós assumimos essa igreja, Deus tem colocado esse ministério no meu coração, o ministério de família. Já tratamos de muitas famílias, não só da nossa igreja, pessoas de outra igreja, pessoas de igreja nenhuma, acabam sempre nos procurando para ajudar, para aconselhamento, para soluções até mesmo de problemas. Houve casos de madrugada o telefone tocar e a gente entender pessoas pedindo socorro diante de problemas familiares. E o livro de Ruth é um livro bom de ser estudado, que ele está dentro de um contexto familiar, embora a gente não vai falar de família, eu tenho outras ideias hoje, mas só para você entender o que é, do que trata o livro de Ruth. Percebemos nela uma família que encontra a fome, crise financeira, doença e morte. O livro de Ruth, resumidamente, é isso. Tem lá as mulheres dessa família, os seus maridos. E um dia morrem os maridos dessas mulheres. Uma sogra e duas noras. E a sogra chega e fala assim para as noras: olha só, eu não tenho mais filhos para poder gerar filhos a vocês, então voltem para as suas casas, para as suas famílias, recomecem em outro lugar. Uma delas volta para o seio familiar, para a terra, mas Ruth não. Ruth vira para a sogra e fala assim: olha só, aonde você foi eu irei contigo, aonde você deitar a cabeça eu deito também, e tem mais, eu renuncio meus deuses, porque o teu Deus será o meu Deus, que é o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Mas o livro de Ruth tem um contexto tremendo, porque ele conta a fome
a crise financeira, ele encontra a doença, ele encontra a morte. É dentro desse contexto que é desenvolvido esse livro, né? Uma história amarga, mas que tem um fim, um desfecho muito bom, né? E Ruth é um exemplo vivo do amor verdadeiro de Deus, não um amor tribal, mas um amor universal. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou todos. Então, o livro de Ruth vai mostrar isso, né? O livro de Ruth é interessante que ele começa com morte, mas ele termina com nascimento. Olha só que coisa maravilhosa é este livro para nós podermos estudar. Começa com falência financeira, mas termina com fartura. Começa com uma família sendo destruída pela morte, mas termina com a felicidade de um casamento. Começa com fome, mas termina com bonança. Todo esse livro começa com uma história muito ruim, mas essa história todinha é mudada até o final do livro. E diante desses detalhes, que Deus tem algo tremendo, pelo menos Ele falou comigo neste dia, preparando esse estudo hoje, né? E eu tenho certeza que vai falar contigo para o nosso aprendizado. E eu quero falar de 5 lições que nós aprendemos com Ruth e com Boaz. Serão 5 o tema ou os subtemas, né? Melhor falando, que iremos tratar aqui. O título do nosso estudo é 5 lições que aprendemos com Boaz e Ruth, para quem está anotando, né? E o primeiro texto que eu quero separar é o versículo 8, eu estou lendo Ruth, capítulo 2. Vou ler agora o versículo 8 ao 10, que nós já lemos, mas eu vou repetir a leitura, agora versículos que entendemos necessário para esse primeiro subtópico. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vais colher a outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui te ajudarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Dentro do sede vá aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Título desse subtópico é: Boaz é um homem que oferece graça. Boaz é um homem que vai oferecer a Ruth graça. Boaz, aqui, na nossa visão, ele é um tipo de Cristo. Tipologia, uma das matérias da teologia, vai colocar nessa situação Boaz como Cristo. Por quê? O que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Eu não mereço esta água, mas voluntariamente a irmã Patrícia Diaconisa dessa casa, ela pegou este copo, encheu de água e trouxe para mim. Mereço não, mas ela me deu esta água. É um favor imerecido. Boaz oferece para Ruth um campo para a colheita. Diante disso, ela se prostra, reconhece que achou graça diante dos olhos daquele homem. Por quê? Porque ela não tinha direito.
O texto está dizendo o seguinte, que naqueles campos as moças viúvas dos homens que trabalharam para aquele senhor chamado Boaz, elas teriam direito a ir atrás daqueles que coletavam alimento, recolher. E agora me aparece Ruth. Eu já ia falar Esther. Eu estava falando aqui antes de começar com o Anderson, que eu estou procurando o livro de Ruth, tá, Leninha? Eu procurei a Bíblia toda e não achei o livro de Ruth. Porque eu confundo a Ruth com a Esther. Eu confundo. E ficam nada a ver uma aqui com a outra. E a história também não tem nada a ver uma com a outra. Né? Aí eu já ia falar agora de Esther. Aí o que acontece? Boaz, aqui que é uma imagem daquilo que Cristo nos entregou, ele faz algo bom pela vida daquela mulher, pelo qual ela não tinha direito. Na verdade, nem merecia. Essa que é a verdade. Então, como bem foi falado nesta noite, a graça é um favor imerecido da parte de Deus. E a maior graça que nós temos na nossa vida, qual é? Qual é a maior graça que nós temos? A salvação. Essa é a maior graça. Eu vou ser bem sincero para vocês, nenhum de nós tem direito, ou merecemos, na verdade. Direito não, porque Jesus conquistou isso da cruz, é direito nosso, como diz a canção. Mas nós não merecemos a salvação. Essa que é a verdade. Efésios capítulo 2. Vamos começar a rodar a Bíblia, né? Para não ficar só com as palavras do pastor, porque igreja que fica só com a palavra do pastor está fadada, né, ao erro. Ao erro. Nós precisamos examinar as Escrituras, confirmar o que nós estamos falando. Capítulo 2, Efésios, versículo de número 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos mediante o que? Segundo esse versículo, a graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso não vem de vocês, não vem de mim. Eu vou ser salvo porque eu mereço, porque toda terça-feira eu estou ali no culto da palavra, ministrando a palavra para a menina dos olhos do Senhor, porque se eu, pastor Carlos, não estiver ali para ministrar, quem vai ministrar? Olha, irmão, me desculpa a expressão, parece até engraçado, mas Deus usou até uma jumenta para falar. É ou não é? Bobo sou eu que achar que sou o cara, como diz por aí, sou o bambambam. Não sou, não somos nada, não somos merecedores da salvação, mas somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele derramou a graça dele sobre nós. Não existe mérito algum que nos faça ser salvos, mas pela graça nós somos salvos. Aí o camarada, em plena pandemia que estamos vivendo, o que ele faz? Ele pega as cestas básicas, leva para uma família e selfie. É assim. Já recebeu a glória. Não precisa receber mais. Eu prefiro que o meu ministério, que o meu trabalho não seja reconhecido aqui. Porque se for reconhecido aqui, já recebi a glória aqui. Se é reconhecido no céu, a glória tem que receber lá no céu. A Bíblia fala que quando, é isso, a sua mão oferta, a mão direita ofertar, não veja a mão esquerda. Né? Existe uma tática que alguns pastores de algumas igrejas usam, porque o cidadão na maioria das vezes, na maior parte, ele gosta disso. O seu irmão gosta disso, de dar uma parecida.
de aparecer um pouco. O ser humano gosta desse negócio. A luta hoje não é muito por dinheiro, é mais por poder. Quer ver um exemplo? Presidente dos Estados Unidos, o Trump, minha língua é presa, não dá para falar isso não. É língua presa, sou cebolinha, né? Toco o R, não toco, não consigo falar. Falou errado mesmo, língua presa. Até o presa. O camarada é milionário antes de ser presidente. Sim ou não? O cara é milionário. Para que o cara quer ser presidente? Arrumar problema para a cabeça. Ainda me cai uma pandemia no colo dele ainda. Jeová é poder. É aparecer, é status. O ser humano gosta disso. Aí, como eu estava falando, tem alguns pastores que gostam desse negócio. Na oferta, aquele negócio: quem pode contribuir com R$1.000? Pega aquele envelope para nos esquecer. Porque as pessoas gostam disso, levanta o ego. Aí, você fala, a pessoa vai lá, R$1.000. Já recebeu a glória na terra, não precisa receber a glória no céu, não precisa receber a recompensa. A mão direita eu não vejo que é a mão esquerda. Por isso que aqui na igreja nós usamos o sistema de envelope. Distribuímos envelope. Quem quer pega o envelope, coloca a oferta ali dentro. 10 centavos ou R$2. Não importa, ninguém vai ver quanto você está ofertando. O ato de trazer a oferta aqui na frente é um ato que eu creio, por isso que assim decidimos fazer. É um ato meu, que eu creio nisso. E quando você vem aqui e tem aqui um pastor, um presbítero, um obreiro, um homem de Deus, representante do Senhor aqui, que ele recebe a tua oferta, o teu dízimo, que ele cumprimenta com um aperto de mão e fala assim: seja abençoado, seja próspero. Eu creio na palavra profética, de que você vai ser abençoado. Eu creio. Pastor, mas eu peguei o envelope e não tinha oferta nenhuma para dar, eu trouxe o meu envelope vazio. Você vai receber uma palavra de Deus. Para a próxima vez você ter condições de ofertar. Isso eu creio. Mas esse negócio de trazer, quem pode trazer 10.000, 5.000, 1.500, isso é para aparecer. Da mesma forma que exalta uma Leninha, nossa tesoureira, não é a forma que exalta você que vai dar R$1.000, humilha a minha esposa, tadinha, que vai trazer 5 centavos, 10 centavos. É ou não é, irmão? Então é melhor que ninguém saiba, só o Senhor. Essa que é a verdade. Mas voltando para nós, que nós estamos aqui para falar de oferta, nem dízimo, esse não é o tema do nosso estudo. O tema aqui é 5 lições que aprendemos com Boaz e Ruth. Nós estamos na primeira, que é a graça. A igreja só é fortalecida por causa da graça de Deus, por causa da graça do Senhor. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Graças a Deus, irmãos, eu estou me acostumando mais com esse negócio de filmar. Eu aqui no começo eu ficava meio estranho. Hoje eu estou mais, porque eu ficava muito assim, né, presbítero Leandro? Com muito cuidado. Hoje eu já estou mais solto. Estou eu. Mas é estranho até pra gente, né? Né? Hoje eu estou mais solto. Porque para quem não tem o costume, que às vezes eu vejo muitas pessoas que não é da nossa igreja assistir o nosso estudo, o meu jeito de ensinar é esse, é conversando. É dialogando, é trocando ideia, experiência. Eu gosto assim. E graças a Deus eu estou voltando a ser eu novamente, né? Participativo. Capítulo 4 de Atos, versículo de número 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Olha que bênção. Olha a graça de Deus mais uma vez sendo manifestada. Agora a Bíblia está mencionando que a igreja primitiva ela era fortalecida por causa da graça de Deus. O que é graça? Por favor, imerecido.
mereciam? Até se esforçavam. Até se esforçavam, como eu, como você se esforça. Nós nos esforçamos para sermos bons crentes, nós nos esforçamos para ter uma vida íntegra, reta, mas por mais que nós viemos fazer, não somos merecedores, é pela graça de Deus. Essa graça só era vivida na igreja primitiva porque o Espírito Santo tinha descido sobre eles e tinha enchido eles dessa graça, desse poder. Essa graça só tinha porque, mesmo sendo presos, não largavam Jesus por nada. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 3. Lembrando que essa leitura aqui eu vou fazer da forma assembleiana, né? Porque tem outra forma de entendimento desse versículo aqui. Mas na forma assembleiana. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Poder de Deus. Batismo do Espírito Santo. Línguas estranhas. Alguém merecia? Não. Ninguém merecia. Mas aconteceu. Por que aconteceu? Graça. Tudo que nós recebemos do Senhor é graça. Essa graça só existia porque não tinham medo e nem vergonha de falar da mensagem da cruz. Eles não eram tímidos, estou falando da igreja primitiva, dos primeiros discípulos. Qual a diferença de discípulos e apóstolos, gente? Você tem que ver, crente tem que saber. Apóstolo. Todo apóstolo, todo não, vamos mudar a pergunta. Os apóstolos eram discípulos? Sim. Os discípulos, ou todos os discípulos, agora sim, eram apóstolos? Não. Né? Para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, visto a ressurreição, aprendido com ele, são critérios para ser apóstolos. Nós tivemos, já fiz essa pergunta em estudos anteriores, é fácil, simples, mata na pergunta só. Quantos apóstolos tivemos? Fica quieto, a gente falou isso essa semana. Que semana você sobre isso? 13. Hã? 13. Quase. Eu esqueci já. Quantos apóstolos nós tivemos? Não vale colocar os apóstolos da atualidade, eu estou falando aqui na Bíblia, hein? Pelo amor de Deus, você vai ficar contando esses apóstolos que tem aí hoje, né? Acho que se para ser apóstolo tinha que amar em vez de Jesus, por que tem apóstolo hoje? É a minha pergunta! Por que tem apóstolos hoje? Eu até escutava bastante pregação daquele apóstolo, aquele apóstolo que é o anjo. Isso. Assim, eu não sabia que para ser apóstolo Tinha desses requisitos. Olha só, 14 apóstolos. Você quase acertou, 14. Nós tivemos primeiro os 12 apóstolos, que Jesus os chamou e andou com Jesus. 12 apóstolos. Um se matou. Quem foi? Judas. Então, dos 12 apóstolos, um morreu. Elegeram alguém para ficar no lugar de Judas. Quem foi esse? Matias. Então agora nós temos número 13. Eu não estou perguntando tudo de uma vez, quantos tivemos na Bíblia, tá? 13. Depois aparece mais um apóstolo. Quem? Paulo. E ali acabou. Mas Paulo andou com Jesus, viu Jesus ali ressuscitado, aprendeu de Jesus? Não. Paulo, quando se converte, Jesus já tinha morrido e ia para o céu. Só que Paulo, quando está no caminho para Damasco, levando cartas para prender o
E mais à frente, no livro de Coríntios, salvo equívoco, ele vai dizer que ele foi arrebatado, foi levado ao terceiro céu e teve visões inefáveis. Aí ele começa o ministério dele. Então ele aprendeu com Jesus e ele viu Jesus, só que foi tudo lá no céu. Foi o último apóstolo bíblico. Aí a irmã Silvana citou o nome de um pastor, de um apóstolo, que eu particularmente já ouvi algumas mensagens e vi. Eu acho que é uma pessoa que prega muito bem, tem um conhecimento bíblico muito bom, admiro algumas pregações dele, discordo de algumas, concordo em algumas, como todo mundo de todos os pastores. Isso é normal. O que eu acho da questão das pessoas, não é matéria do estudo de hoje, se titularem apóstolos? O que eu particularmente acho? Não faz diferença. Não faz diferença. Entendeu? Biblicamente, o último apóstolo foi Paulo. Não temos mais apóstolo. Mas se o líder religioso se denominou apóstolo para se diferenciar dos pastores que estão ali sob a sua regência, liderança, eu particularmente, eu acho que não soma e nem diminui em nada. Então é tranquilo. Eu até comentei nesse dia conversando sobre isso com anos aqui, eu falei, é igual hoje nós somos só essa igreja. Já tivemos 2 congregações, não temos mais, não se foi, enfim, 2, né? Mas hoje somos a igreja sozinha, somos uma matriz sem filhos, né? Uma igreja mãe sem filhos, estamos estéreis aí. Os filhos ficaram maiores e foram embora. Mas Deus dá graça, e nós já abrimos uma congregação aqui, outra ali, outra colar, e daqui a pouco estamos com 100 congregações, 100 pastores na nossa administração, um conselho aqui de pastores, enfim. Natural. Nada demais, não. Agora eu gostaria de ser chamado de bispo. Não estou falando que vai acontecer. Mas para quê? Para diferenciar. Tem lugar que chama de pastor. Primário. Eu falo que é primado. Brincando. É o primeiro pastor. Então são formas só de identificar, de organizar. Então não faz diferença. Desde que se pregue a palavra, a essência da palavra. Questão teológica se discute, né? Muito. Mas vamos voltar aqui para nós. E essa graça existia porque a igreja vivia em oração, irmão. Entrega, porque a graça de Deus existe. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. E eu vou explicar contando uma história. Determinado pastor, um dia ele chegou no culto, a igreja estava cheia, diferente da nossa hoje. Estamos aí respeitando o isolamento, estamos hoje com 2, 4, 6, 8, 10 pessoas comigo no templo, embora eu acho que daria mais pessoas, tem mais a gente respeitar o neto, mas cada um sabe de como se cuidar, né? Um determinado pastor chegou na igreja, um culto muito cheio, e ele começou a pregar, e no meio da pregação ele falou o seguinte: vocês gostaram do meu relógio? Claro que não é um relógio igual ao meu, né? Os potezinhos assim, é um relógio daqueles diesel, né? É diesel, né? Aqueles douradão, grandão, assim, bonitão, que chega a tampar que assim. Estou criticando, não, eu acho muito bonito e eu amo o relógio. Eu devo ter o quê? Hoje eu estou com quantos relógios? 4 relógios, 2 sem bateria, 2 com bateria. Mas eu gosto de relógio, eu gosto. Pessoal, se eu tenho dinheiro, tem 2 coisas que eu ia ter muito. Uma é relógio. Basta eu saber isso. Gosto demais. Aí esse pastor chega, Edinaldo, o pastor chega. Pessoal, meu relógio, gostaram? Poxa, é muito bonito, gostou, não sei o que, tá? Quem gostaria de ter um relógio desses? Muito
vocês. Quem quer esse relógio? Todo mundo levantou a mão. Então tá aqui o relógio, vem pegar. Vem pegar. Ninguém veio. Acharam que o pastor estava brincando. Aí o garoto levantou, um rapaz, adolescente, levantou, foi lá. Quando chegou lá na frente do púlpito, estendeu a mão, o pastor deu um relógio. E o garoto foi embora feliz da vida com o relógio. O relógio estava disponível para quem quisesse, mas quem foi lá pegar o relógio? Outro exemplo é a água. Nós temos o bebedouro ali, tem água, está geladinha, está uma delícia. Está disponível para todos nós, mas só vai lá beber quem quiser. Você pode estar cheio de sede e falar: eu não quero dessa água, eu vou beber da água na minha casa, porque lá é um poço artesiano, não gosto dessa água mineral comprada. Eu gosto da água poço artesiano, aquele gostinho de barro, né? Eu gosto. Gente, tem gosto. Eu falei isso por causa da graça. A graça é cristalina, é maravilhosa, e as pessoas preferem as coisas não maravilhosas, é gosto. A igreja primitiva, irmãos, eles tinham a graça de Deus, o favor não imerecido, né? Boaz vira para Ruth e fala: Ruth, não vá colher em outro campo, não precisa ir colher em campo nenhum, porque existe espaço para você aqui. Aqui você tem espaço. Aqui você vai poder colher o seu alimento. Deus tem espaço para você no reino dele. Aleluia. Deus tem espaço para nós. Não precisamos sair de perto da presença de Deus, daquele que nos oferece a graça dele. Porque tem pessoas querendo sair de perto da graça de Deus. Tem muitas pessoas largando, abandonando a graça de Deus, procurando águas em outras fontes, sem ser a fonte da graça de Deus. Essa aqui, a gente bebe. Meu Deus do céu, não precisamos sair de perto do Senhor. Não é que eu coloquei aqui, irmãos, e destaquei: não é tempo de se afastar da graça de Deus. Na verdade, nenhum tempo é de se afastar da graça de Deus. Mas hoje, principalmente, o nosso compromisso é com as coisas dele, fazendo a vontade dele, vontade de Deus. Quando estamos falando sobre graça, devemos aprender com Paulo a respeito do evangelho da graça que nós pregamos. Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça, nos foi confiado por graça. Aí agora eu estou falando com você, crente. O evangelho de Cristo foi confiado a você. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Olha que lição que Paulo nos dá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vou traduzir, porque às vezes a pessoa lê e não imagina entender direito. Vou traduzir, irmã, vou traduzir para a igreja. Paulo está falando o seguinte: não tenho a minha vida como preciosa. A minha vida não vale nada, no sentido assim de não ter valor para mim. Se eu estou vivo, e ele fala isso, se eu estou vivo é para a glória de Deus. E se eu morrer, eu estou feliz, porque eu vou para a glória de Deus. Vou para casa. Aí Paulo está dizendo: eu não tenho a minha vida preciosa. Se eu tiver que morrer, eu morro pelo evangelho da graça de Deus, aquele evangelho que ele me deu, que eu tenho que pregar. Se eu tiver que morrer, me desculpe, me perdoe,
os pastores que pensam diferente de mim. Me perdoem. Os membros da nossa igreja que pensam, você tem o direito nesse quesito pensar diferente de mim. Mas eu não posso, em meio a essa pandemia, irmãos, ficar isolado dentro da minha casa, tendo a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Não posso. Estou sim nas ruas, estou sim pregando o Evangelho, estou sim visitando, estou sim vindo para a igreja. Estou sim, porque a minha vida eu não tenho como preciosa, desde que cumpra o ministério que o Senhor me deu, que é o ministério da graça, de pregar o Evangelho. Todo dia eu mostro para minha esposa em casa, todo dia eu recebo, irmãos, o celular está gravando, não é mostrar para vocês que estão aqui, embora eu sei que vocês vão crer no que eu falo, mas todo dia eu recebo nota de falecimento de pastores da minha convenção, todos os dias. Alguns eu conheço de vista, alguns de conversar, todos os dias. Esses homens têm morrido, mas não têm deixado de falar do Evangelho de Cristo. E se eu morrer, eu quero morrer falando do Evangelho de Cristo, porque eu não tenho a minha vida como preciosa, desde que eu cumpra a graça de Deus na minha vida. E se eu morrer, eu não sei para onde eu vou para casa. É para casa que eu vou. Porque aqui, como Ruth, aqui nós somos estrangeiros. Aqui somos estrangeiros, esse mundo não nos pertence. Tanto é que esse mundo aqui, ó, Deus vai fazer novos céus e nova terra. É essa a nossa esperança, meu amado. A nossa esperança. E Paulo ele fala disso. O ministério não é para ficar usurpando de privilégios, mas de renúncia. De renúncia. Renunciar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso agir, o nosso pensar e até a nossa vida, se preciso for, para anunciar essa graça abundante, a graça do Senhor Jesus Cristo. O ministério, seu ministério, o teu cargo, a tua função, o teu chamado, não foi conquistado por nossa capacidade, empenho ou formatura. Não foi. Eu fiz teologia, graças a Deus, Deus me deu a graça de ser hoje formado, bacharel em teologia. Eu fiz teologia, pretendo fazer segunda teologia, com a minha esposa, se tudo der certo, ano que vem eu vou me matricular, eu e ela vamos fazer bacharelado em teologia novamente, né? Eu novamente, ela pela primeira vez, mas a teologia não me forma, não me dá condições de pregar o Evangelho, me auxilia, me ajuda, porque o que me dá condições de pregar o Evangelho é a graça de Deus, é a graça do Senhor, é ela que me dá condições. O ministério é dado por Cristo pela graça, né? A minha carreira eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. E o relógio andou e andou muito. Quem está assistindo conosco? Falei não de ninguém hoje. Cristiano Braz, nosso amigo presbítero dessa casa. Francineide, missionária. Pastor Francisco. Glória a Jesus. Gislaine. Olha, estava assistindo Helena Guimarães Chaves. Irmã Helena, mãe do irmão Rodrigo. Minha mãe dele. Jovem Rodrigo. A Esther Braz. Clarice, coordenadora do Jovem Jaconiza. Fernando Alves, esposo da Vanusa. Se eu errar, você não me lembra, vai que eu confundo aí. Adriana. Irmã Adriana Braz. Sim. A irmã Miriam. Irmã Miriam, E nossa Lucinéia. fiel aí. Lucinéia. Gislaine, eu falei Gislaine. Falou, falei, Gislaine. né? Irmã Lucinéia, Deus abençoe. Foi diaconisa aqui nessa casa, não é isso? Ela, né? Diaconisa nessa casa. Hoje está servindo o Senhor na igreja do pastor Gideon, Arlene. nosso amigo, né? Arlene. Mariângela. Só. Arlene e Mariângela. Tá bom. Vamos lá, segunda lição que nós aprendemos com Boaz
Esther, é que Boaz, Esther não, Ruth. Boaz é um homem que oferece provisão. Versículo 9. De Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vá aos vasos e bebe o que os moços tirarem. Então, a segunda lição que aprendemos aqui, que Boaz era um homem que ofereceu provisão. Não é com F não, é com V, não é profissão não, tá? Provisão, de prover. Lembre que eu estou falando que Boaz aqui é um tipo de Cristo. Cristo, ele nos oferece a provisão. Boaz oferece a provisão para Ruth. Se ela precisasse de colheita, ela tinha. Se precisasse de água para beber, ela tinha. Do que ela precisava, ela tinha. Eu vou ensinar algo para vocês tremendo, que eu já falei aqui e repito em outros dias. O que é prosperidade? Prosperidade é não ter falta. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter muito, é não ter falta. E o nosso Deus, ele é provedor. Ele proveu aqui na vida de Ruth. Nós servimos a um Deus que tem a provisão para as nossas vidas. O que nós precisamos, Deus nos dá. Ele providencia. Assim é nosso Deus. Aos ricos, afortunados, às vezes colocam suas esperanças nas riquezas, nos bens, no dinheiro, na conta poupança gorda, nos investimentos, mas nós utilizamos a provisão de Deus na nossa vida. Nós cremos, nós confiamos, nós colocamos a nossa confiança nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado. Nosso Deus, Ele demonstrou o seu cuidado em tudo. Olha só o que diz o Salmo número 104. Salmos de número 104, o versículo 10. Só um Deus provedor. Versículo 10. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos, monteses, matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes e deixa as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Aleluia! Provisão de Deus! Provisão de Deus, pastor, mas por que lá no Nordeste, não sei aonde, a seca, resultado do pecado? Irmãos, a terra não tinha falta de nada. A terra foi criada perfeita. A terra brotava os alimentos. Qual é a função do homem? Cuidar da terra. Aí veio o pecado. O pecado veio o dilúvio. O dilúvio destruiu tudo. As coisas se tornaram meio aí disformes. A Bíblia vai dizer que até a criação geme por causa do pecado do homem. Mas Deus, Ele é provedor. Ele tem provido na vida dos seus servos. A provisão de Deus na nossa vida é sem medida. Ele tem nos sustentado em tudo, irmãos. Em tudo. É claro que nós queremos sempre mais. Quem não quer mais? Lá onde eu moro, lá
estavam fazendo obra lá há 2 anos, né? Onde eu moro, estavam fazendo obra há 2 anos de saneamento básico, de asfalto lá, de um monte de ruas lá. A primeira obra que eles manilharam, fizeram tubulações, essas coisas, foi a que eu moro, que é uma rua grande que liga aqui Jardim Palmares a Via Light, uma rua principal boa. Foi a primeira que eles fizeram, né? Aí daqui a pouco começou a fazer uma, outra, 2 anos, e a nossa está do mesmo jeito. É claro que nós queremos o melhor, não é? Eu quero ver a rua asfaltada, bonita, né? Quero ver. Nós queremos sempre o melhor. Essa é a natureza humana. Quem não quer um carro melhor? Eu quero um carro melhor. Gosto do carro, eu quero um carro melhor. Quem quer uma casa melhor? Pelo menos reformar, mudar os móveis, né? O pobre, quando, né, não tem dinheiro para comprar móveis, ele vai e começa a mudar os móveis de lugar para ver se dá uma cara nova na casa. Por quê? Porque nós queremos sempre o melhor, né? Sempre queremos o melhor. Em casa, outro dia a gente resolveu mudar, aí vamos mudar, não sei o que, tirei a televisão, já parede, botei na outra, prendendo a televisão presa na parede, gente. Que saudade daquela estante enorme de madeira, com as TV de tubo que você podia ver, né? Agora, aí presa na parede, fizemos tudinho e tal. Vamos, ficou bonito, né? Aí, agora vamos descansar. Sentamos no sofá, ligamos a televisão, né? A claridade da porta, da janela vai toda na televisão. E a televisão está presa na parede. Ainda não toquei, gente. Deixa eu lá. Vem comigo! Então, a provisão. Eu coloquei aqui o Tiago. Eu vou pular essa parte porque eu tenho 5 minutos para concluir, irmãos. A terceira lição que nós aprendemos, versículo 13. Versículo 13 de Ruth, capítulo 2. Versículo 13. E disse ela: achei a graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como das tuas criadas. Ela foi malandra, que ela já deu uma cantada para ser empregada dele, né? Não sou nem ainda uma das suas criadas, suas empregadas. É igual eu faço aqui quando as pessoas vêm visitar a nossa igreja, a igreja. Está aqui o irmão tal conosco que ainda não é membro aqui, mas breve será. Né? Ela jogou. Mas o que nós aprendemos aqui foi a lição. Boaz era um homem. É um homem que oferece consolação. Ela falou que o coração dela foi consolado. Ela estava em desespero, pessoal. Ruth era uma estrangeira, tinha abandonado tudo, sua família, terra, povo, deuses, como nós falamos na introdução. Mas Boaz, diante da bondade feita a Ruth, trouxe consolação para a vida dela. E foi bom. Aquilo trouxe acalento, trouxe conforto, trouxe consolo para a vida dela. Nós também temos um consolador, aleluia. É o consolador que nós temos da parte de Deus. João capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo que nos escreveu, João, capítulo de número 14. E é uma passagem tão linda, né? 14. Mas eu vou tentar apenas ao versículo 16 e 17. Todo o texto é maravilhoso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Cara, isso daqui olha só o mistério, mano, se você gosta dessas coisas. Pensa no mistério desse versículo 17. Percebeu? Olha só. Que mistério tremendo, Leandro. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Agora olha essa parte aqui. Mas vós o conheceis. Os discípulos conheciam quem? Porque habita convosco. Quem é que habitava com Jesus? Jesus. E estará em vós. Jesus, a Trindade. Irmãos, não existe três deuses, é um único Deus. Na forma manifestada de três formas que se manifestou, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, é o nosso Consolador. Vocês conhecem porque habita com vocês. Ele está falando dele mesmo, que volta com a forma do Espírito Consolador para consolar o povo. É esse Consolador que testifica em cada um de nós a existência de Jesus. Olha só esse capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica em nós, é o Espírito Consolador que está em nós, que testifica de Jesus, que dá a certeza do Senhor em nossa vida. Quando temos o Consolador em nossa vida, Ele chega tomando espaço. Mas tem que dar espaço para Ele, né? Tem que dar espaço, Ele chega. Não arrombando, eu falo, chega, é que você fala assim, seja bem-vindo, Ele eu sou. E Ele vem, e Ele abraça, Ele toma espaço, aleluia. Quem realmente serve ao Espírito Santo não tem tempo para ficar se embaraçando com as coisas dessa terra. Antes é cheio do Espírito Santo. Não tem tempo para ficar se embaraçando com essas coisas aqui do mundo. Efésios capítulo 5. Eu tenho tantos textos para ler, gente. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não tem coisa melhor do que se encher do Espírito Santo. A pessoa, para ser embriagada de forma normal, para se embriagar, ela tem que beber muito. E o conselho aqui de Paulo, escrevendo aos Efésios, é se encher muito do Espírito Santo, todo tempo, sempre buscar o Espírito Santo. O maior privilégio que temos hoje em dia é ter o Consolador morando dentro de nós. 1 Coríntios, capítulo 3, volta aí com a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, para imaginar, eu estou falando de Jesus, estou falando do Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus. Presta atenção. Essa magnitude soberana do Senhor, que a Bíblia vai dizer que tem um trono lá no céu, e Ele é tão grande que o descanso dos pés dele é na terra. É esse Deus que eu estou falando. Um Deus tremendo que criou tudo com a sua palavra, com o verbo vivo. Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, que vai falar no princípio era verbo, esse é João. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Aí começa a falar da criação, e falou Deus, haja, e falou Deus, falou ali a palavra é verbo. E se a gente pegar João capítulo 1, versículo 1, vai dizer, agora eu não leio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e tudo que se foi feito, se foram feito por Ele, sem Ele, nada que foi feito seria feito. Ou seja, a palavra de Deus que fez tudo lá de Gênesis é o verbo vivo de João, que é Jesus Cristo, que é o verbo de Deus. Então é Cristo que faz tanta coisa. É esse Deus que eu estou falando, tão imenso, tão grande, que faz assim, olha para cá, olha para cá. E habita dentro de você. E habita dentro de mim. Mas Ele não faz só assim não. Esposa, Ele faz assim e sai assim.
porque ele caiu aqui, aí. É maravilhoso. É o Espírito Consolador, né? Eu gosto muito de uma frase, eu a coloquei aqui, às vezes eu falo ela aqui na igreja. No Antigo Testamento era Deus em cima e o homem embaixo. No Novo Testamento é Deus caminhando ao lado do homem. Agora, na era da graça, é Deus habitando dentro. No Antigo Testamento era em cima. No Novo Testamento era andando Jesus. Mas na era da graça é dentro. Somos privilegiados. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, não tiveram o privilégio que nós temos. Não tem esse privilégio. Nós só somos vasos de barro, porque o verdadeiro tesouro é o Espírito que habita em nós e está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, não vou ler. Lá fala que nós somos o barro, somos o vaso, mas o Espírito Santo está em nós. Um crente cheio de Consolador é uma pessoa virtuosa, porque o Espírito Santo vem e traz benefícios para a nossa vida. Que benefícios são esses? Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, 19 ao 21. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns ao outro no temor do Senhor. Primeiro benefício, dentro disso, comunhão. Como assim comunhão? Falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Isso é comunhão. Falando entre vós. Comunhão. Amém, irmãos? Segundo, adoração. Adoração, nós podemos adorar a Deus entoando e louvando de coração o Senhor. Nós lemos. Olha o benefício de sermos adoradores. Gratidão, dando graças, sempre por tudo ao nosso Deus e Pai. E submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Quarta lição. Já passei 5 minutos, igreja do Senhor. O horário dos nossos cursos normais é de 7h30 às 9h. Mas nós temos que terminado antes, devido ao que nós temos vivido. Mas eu vou dar uma digitada aqui, irmãos. Eu termino 15 para as 9, em nome de Jesus. Boaz, versículo 14. Vamos ler o versículo 14 para termos a referência de Ruth, capítulo 2. Versículo 14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Boaz é um homem que oferece comunhão. O que ele falou para Ruth? Vem cá, senta no nosso meio, come conosco, esteja conosco. Ele está oferecendo comunhão. Ele pede para ela sentar à mesa com ele. Isso é sinal de comunhão. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra comunhão, ela é a principal. Ela é principalmente utilizada no Segundo Testamento. E o que diz o Segundo Testamento? Chegaram para Jesus: Senhor, qual é o principal, qual é o testamento, qual é o mandamento que eles devem seguir, tal. Aí Jesus fala primeiro: amar a Deus, comunhão com Deus. O segundo: e o teu próximo como a si mesmo. Olha só que bênção. Isso é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Podemos observar, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 6, onde mencionamos sobre a nossa comunhão com Deus. Vamos lá, 1 João, finalzinho da Bíblia, pessoal, antes de Apocalipse um pouquinho, aí de Judas, você vai achar João, primeira epístola,
primeira carta de João, epístola é uma palavra que não se usa mais, né? Epístola significa carta, uma palavra que não é mais utilizada. Capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, eu destaquei aqui. Se temos verdadeiramente comunhão com Deus, andamos na luz. É o que o versículo está falando. Se temos comunhão com Deus, temos que andar na luz. Crente não anda em escuridão, não estou falando de luz física não, estou falando de trevas. De trevas. De coisas obscuras, não. O crente anda na claridade, na luz. Segundo, se temos verdadeiramente comunhão com Deus, não mentimos. Por quê? Nós temos que querer a verdade. Crente não mente. Até porque a mentira ela tem um pai. Ela tem um pai. O pai da mentira é o diabo. Então quem mente logo é mentiroso e filho do pai da mentira. Então o crente não mente. Por favor. E terceiro, se temos verdadeiramente comunhão com Deus, praticamos a verdade. Qual a diferença? Eu não minto. Mas não basta não mentir. Eu tenho que praticar o que é verdade, o que é verdadeiro. É a prática da verdade. Aí eu vou pular esse monte de textos de falas que eu tenho aqui e vou para a última lição. É a última, né, pessoal? A última lição, que é do versículo 15 e 16 de Ruth. Ruth 2, 15 e 16. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as cavernas deixai a colher e não os embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendeis. Boaz é um homem que transcende em seus atos de bondade. Boaz é bom. Temos que destacar aqui que Boaz foi o remidor da vida de Ruth. Ruth estava condenada. E o mais interessante, sabe o que Boaz faz? Ele cumpriu a lei do levirato. Quem sabe o que é essa lei? Sem ser o presbítero presente. O que é a lei do levirato que Boaz vai cumprir aqui? E eu concluo falando o que é a lei do levirato, que é a essência da bondade de Boaz na vida de Ruth. O que é o levirato? A lei, vou ler, tá, irmãos? Vou escrever aqui para ficar bem explicadinho. A lei do levirato, em hebraico, Yibum, Y-I-B-U-M, é ordenado em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5 ao 6. Na Bíblia hebraica, e obriga o irmão a se casar com a viúva de seu irmão falecido, sem filhos, com o filho primogênito sendo tratado como do irmão falecido. Isso está em Gênesis capítulo 38, versículo 8. Vamos supor, só para você entender bem, eu tenho um irmão, eu sou casado e não geramos filhos. Eu morri, eu não deixei herdeiros, a minha genealogia vai se extinguir porque eu morri. Porque a genealogia é passada pelo homem, segundo a lei aqui, tá? Aí o que meu irmão tinha que fazer? Se casar com a minha esposa. O irmão primogênito, o irmão mais velho, tinha que casar com a minha esposa e gerar filhos para dar continuidade. Só que o filho que nascesse dela não é filho do meu irmão, é meu filho, porque é só o primeiro, o primogênito, porque é a substituição, está me substituindo a mim. Então o primeiro filho vai ser o meu filho, para dar continuidade à minha família. E Boaz faz isso. Ele dá continuidade à família de Ruth, exercendo ali a bondade.
Amém, igreja? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu já tinha as 4 folhas aqui para frente. O texto, o tema é muito bom de se estudar. E eu gostaria que todos vocês que nos assistem, que estão aqui presentes, que vocês tenham essa sede, irmãos, pela palavra de Deus, porque olha só, um texto que quando nós lemos, parecia ser meio complexo, não parecia? Bem complexo o texto, mas você começa a ler, você começa a desenrolar, o Espírito Santo vai te dando revelações tremendas ali, né? Coisas maravilhosas. Então tenha sede de estudar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos aprender. Quinta-feira é o culto da vitória. Aleluia. Deus seja louvado. Agradeço os irmãos que estão orando por mim, pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado, continue orando. Vamos fazendo a nossa parte. Eu tenho certeza que Deus vai nos dando graça, em nome de Jesus Cristo. Continue orando pela saúde do nosso Brasil, da nossa humanidade, para que Deus venha dar cura. Como eu falei aqui no domingo, na pregação, já foi anunciado que descobriram, conseguiram isolar o anticorpos, aí alguma coisa nesse sentido, aí contra o Covid-19. Já se estão trabalhando uma vacina. Eu fiquei muito alegre quando eu vi a notícia. Mas hoje eu já me desanimei um pouco, porque estão falando o seguinte, pelo menos os repórteres estão falando o seguinte, que já começaram a testar em 9 pessoas, deu resultado, agora vai partir para testar em 600 pessoas, depois vai testar em não sei quantas pessoas, e lá para final desse ano, começo do ano que vem, a vacina está pronta. São 4 ou 5 etapas. É porque a Organização Mundial da Saúde está exigindo isso. Isso aí, ou seja, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 8 meses. Como que o povo vive com tudo fechado, gente? Os trabalhadores, quem não tem renda, quem não trabalha. Vamos recuperar a economia lá na frente, importante é salvar a vida, gente, isolamento. Não vou falar, não vou entrar em questão política, não posso entrar em questão política. Os americanos estão pressionando a OMS para ver se libera. Tem que liberar, gente. Pelo menos assim os testes não demorar tanto. Acelera os testes, né? Teria que ser uma livre escolha para a pessoa se candidatar. Eu que se vê no Brasil, eu me candidato, gente. Mas vamos orar para que esse processo acelere. Irmãos, precisamos. Tem coisas que eu não entendo. Eu só vou falar isso. Eu não vou falar isso. Hoje eu fui, pessoal, lá em Dom Bosco, depois de Dom Bosco, né? Deus tem nos dado graça e nós compramos, um tempinho atrás, um terreno em um condomínio bom lá e eu dei para minha filha e para o meu genro para eles construírem lá, um lugar muito bom mesmo. E hoje eu fui lá ver como estava o terreno, porque essa pandemia a gente não tem ido lá. Enfim, fomos lá, olhar lá, e quando eu estava indo na beira da pista, chegando em Dom Bosco, estão fazendo aquela cicleata, né? Parece uma cicleata. Não é uma praça. Uma praça. Com os dois. Então lá o pessoal trabalhando lá. Aí eu falei com minha esposa, não só pode trabalhar que trabalha em serviços essenciais, que essencial tem nessa praça? Não entendi. O cara que trabalha na loja de roupa não pode trabalhar. O cara da autopeças não pode trabalhar, meu cara precisa de peça, gente. Mas o da praça pode. Não vou entrar em detalhes, não, Deus abençoe. É o meu entendimento. É o que eu penso. Eu acho que o camarada está botando a vida em risco também tinha que estar isolado. É o que eu acho. É o meu entendimento. Também dele estar isolado e está levando o risco para dentro de casa. Vamos lá, depois os meus presbíteros me falam muito comigo. Depois o Leandro, o Cristiano, eles me entendem, falam muito. Oh, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de estar na tua casa, ministrando a tua palavra. Peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo,
que o Senhor venha derramar a tua graça cada vez mais sobre nós. Eu digo sobre nós, meu Pai, diante dessa pandemia que estamos vivendo, pessoas morrendo, pessoas apavoradas, Senhor. Meu Senhor, entre providência, que esse processo de vacina, de cura, que eu tenho certeza foi o Senhor que deu a direção e foi encontrado, seja acelerado, meu Deus, para que tão logo chegue até nós, para, meu Deus, podermos voltar aos nossos afazeres, voltar a mesma coisa. Eu creio que não voltaremos, creio que voltaremos dessa pandemia mudados. Alguma coisa vai mudar dentro de cada pessoa, mas os nossos afazeres do dia a dia, do trabalho, enfim, Senhor, dos cultos, o Senhor possa estar nos abençoando com esta cura, meu Deus. Abençoe cada pessoa aqui presente, os que estão em casa, participando deste culto de igual forma. Nos despeça desse lugar em paz e nos dê a tua graça. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam todos que aguardam a vinda do Senhor, que todos digam Amém. Amém. Estava com saudade, gente.